Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, beleza pessoal? Estamos aqui para iniciar nossa viagem. Nosso primeiro horário aqui, nosso horário de saída aqui será às 7 horas da manhã. Vamos fazer uma linha circular aqui, valeu pessoal? Essa linha ela vai ser um pouco demorada porque ela vai circular por dentro de alguns bairros e depois nós vamos lá para o terminal Jubiraca, beleza? Aproveitando, pessoal, gostaria de falar algo para vocês. O que acontece? A gente às vezes não quero falar do episódio que aconteceu, né? Confesso que eu fiquei chateado também, né? Acho que qualquer um ficaria, a forma como é tratado. Mas eu também estive analisando também o seguinte, pessoal. Às vezes a pessoa também, ela pode te tratar de certa forma. Talvez ela não teve essa intenção também. Tudo bem que nada justifica, né, a forma de respondermos às outras pessoas. Vamos sendo aqui devagarinho, que eu vou dar uma ré para poder pegar o pessoal ali no ponto. E eu passei a noite aqui, fiz uma viagem anterior, né, e dormimos aqui, né. E agora vamos retornar, sendo que agora vamos fazer uma linha um pouco maior, tá? Ela é circular, vamos entrar por alguns bairros e depois vamos terminar o Jubiraca, beleza? Mas então, como eu estava falando, né, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela pode ter um problema, nós não sabemos o qual. Às vezes ela, como diz o outro, né, às vezes tem um parafuso a menos ou um parafuso a mais, para não falar outra coisa, né? Isso pode acontecer com qualquer um, né? Às vezes a pessoa, ela falou sem pensar, ela não queria te agredir com palavras, ou não queria falar palavras grosseiras. Opa, tudo bom? De repente ela estava, beleza? De repente ela estava passando pelo momento meio que conturbado na sua vida, e aquele momento ali foi um momento que de repente ela, sem pensar, ela desabafou, ou até mesmo, né, falou algumas palavras que você não gostaria de ouvir. Então eu comecei a analisar vários fatos, né, ou vários assuntos que podem surgir na mente da pessoa, né? E isso pode acontecer. Muitas das vezes você fala algo, depois, caramba, eu falei isso. Eu não era para ter falado dessa forma, né? Bom, isso quando a pessoa ela analisa e ela tem uma consciência perfeita, perfeita assim num bom sentido, né, pessoal? Da pessoa parar para analisar e ver a besteira que cometeu, né? Em falar coisas que não deveria falar. Mas às vezes a pessoa, ela tem um problema mental, um problema emocional, um problema psíquico, não sei, alguma coisa parecida, que às vezes a pessoa, ou de repente ela é especial e ela não consegue refletir, né? Ou analisar o que foi falado, o que foi pensado, o que disse, o que fez. Ela não consegue, fica meio que bloqueada na mente. E lógico que se ela tiver um problema diferente, um especial, uma coisa assim, né, que pode acontecer com uma pessoa, né? Agora, se a pessoa tiver uma sã consciência perfeita, por assim dizer, ela logicamente, se ela cometeu um equívoco, ela depois ela vai se retratar, como eu estou falando aqui com vocês aqui, né? Que às vezes a pessoa, como eu falei, né, a pessoa falou da forma como falou, eu não gostei, mas aí eu comecei a analisar também, né? Puxa vida, será que essa pessoa também ela tem um problema mental? Será que ela é especial? Calma aí. Tem que dar uma ré aqui, pegar aquela galerinha ali, até esqueci dos passageiros ali. Então o que acontece? Às vezes eu fiquei imaginando, peraí, eu acho que uma pessoa no seu estado normal, ela não agiria dessa forma. Possa ser que ela tenha algum problema, não sei, ou estava passando por um problema. Mas enfim, fiquei chateado, porque me magoou bastante a forma como ele falou comigo, né? Mas eu comecei a analisar também por esse campo aí, entendeu? De repente o cara tem algum problema. Então, o certo mesmo, que eu quero dizer para vocês, pessoal que estão aí assistindo o canal do Auto Gameplay, #130, é comum, né, a pessoa reagir ou revidar com palavras, como já falei. Não é bom você revidar, não é bom você agredir ninguém com palavras, não é bom ser grosseiro com ninguém. O importante é ser
bem educado, né? Tratar as pessoas com respeito, não é verdade? Mas de repente no calor da emoção, por assim dizer, às vezes você não aguenta e você acaba revidando ou pagando na mesma moeda, que não é o correto a fazer, né? E por isso que quando eu fiz o vídeo anterior, né, falando, né, da forma como eu fui tratado, né, eu soltei a lenha, mas depois eu pensei direitinho, falei assim, caramba, tudo bem. E foi chato? Foi. Mas caramba, eu não precisava também, né, me expressar da forma como eu me expressei. Não sei se eu agi corretamente, não sei se eu fiz certo, mas aí fica uma experiência, né? Fica uma boa lembrança, né? Tipo assim, uma boa lembrança, não sei, não, mas ficou assim um momento de reflexão, né? Antes de falar, antes de responder, mesmo que alguém às vezes te ofenda com palavras, mas como que você é? Você não sabe como a pessoa é, mas você se conhece, você sabe quem é você. Como eu falei, às vezes a pessoa tem um problema especial, às vezes ela tem um problema, um parafuso a menos, um parafuso a mais, ou tem um problema emocional, alguma coisa, né? Não sei. E ela não consegue assimilar e perceber, né, o erro que ela cometeu, a falha que ela cometeu. Mas se você tem essa capacidade, então você pode fazer uma reflexão e voltar atrás naquilo que você falou. Não é errado você, tá, fazer uma reflexão, fazer uma análise de tudo que você falou, que você pensou. Não estou aqui querendo dizer que você não está com a razão, não estou querendo dizer que você está errado, não. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo vai falhar, né? Mas o ponto é você fazer uma reflexão daquilo que você falou, daquilo que você pensou, se você tem essa capacidade, né? E é isso aí. Enfim, né? Então a gente fica imaginando assim, será que o cara tem problema mental, ou se ele tem algum distúrbio, né, para ter agido daquela forma, mas tudo bem. Mas o mais importante de tudo, como eu falei, né, a gente não guardar mágoa de ninguém, né, e tocar o barco, errar, todo mundo vai errar, mas o mais importante é fazer um retratamento, né, do que a gente fez, né? Lógico, tem pessoas que não vai fazer nenhum retratamento, simplesmente vai tocar o barco e vai levando adiante e vai que vai, né? Mas é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa realmente ela não consegue captar a mensagem, tem um problema emocional, mental e não consegue se expressar e até mesmo pedir desculpa, né, do que fez de errado. Eu não sei, enfim. Mas vamos aí para o nosso vídeo, né? Como eu falei, a gente vai passar por umas regiões diferentes, tá certo? É uma linha circular, vai demorar um pouquinho e nós vamos finalizar lá no terminal Jubiraca, beleza? Vamos aí. E esse mapa aqui é sensacional. Mapa sensacional, top. Beleza demais. Muito bacana esse mapa aqui. Tá de parabéns ao desenvolvedor do mapa e também, né, não podemos esquecer do desenvolvedor do mod de ônibus da região de São Gonçalo. Muito maneiro, né? Aliás, eu tenho um grave problema. Lembrar o nome do desenvolvedor. Rapaz, brincadeira. Pessoal, lembrando também, né, quando eu falei da questão da retratação, né, da reflexão, né, não é errado você pedir desculpa, você fazer um apanhado de tudo que você falou, e aí você, caramba, eu errei, me desculpa, fazer um retratamento de tudo que você fez, né? E você sabe que na hora do calor você às vezes fala coisa impensada, né? E por mais que você tenha até razão para se defender, você fala algumas coisas que você depois começa a analisar, caramba, não precisava falar dessa forma.
Então, quando você para fazer isso, para fazer essa análise, e até mesmo pedir desculpa, mesmo que você esteja com a razão, veja bem, isso aí não é ser covarde, não é ser medroso, não. Isso aí é caráter, é dignidade. Mostra que você é uma pessoa de boa índole e você não desejaria, né, nenhuma coisa ruim ou má para outras pessoas, mesmo que elas falassem algo para que você ficasse chateado. Então o ponto é, quando nós fazemos uma reflexão, você mostra que você é uma pessoa de caráter, uma pessoa de respeito, uma pessoa que não gosta de falar nada que machuque ninguém, que agride ninguém. Mas é aquilo, a pessoa, quando tem essa capacidade de fazer isso, mostra que ela tem uma mente tranquila, uma mente treinada, né? Então ela consegue realmente fazer essa avaliação. Mas, como eu citei, né, às vezes a pessoa tem um problema especial, psíquico, não sei, emocional, alguma coisa, e de repente ela tem um bloqueio na mente dela, ela não consegue fazer essa leitura, né, para analisar por que eu falei aquilo, por que eu agi daquela forma, por que eu respondi daquela forma. Enfim, são alguns assuntos, né, que a gente também tem que levar em conta. Mas lembrando que quando você pede desculpa, não quero dizer que você está errado, não quero dizer que você está certo, muito pelo contrário, é uma questão de manter a paz, né, manter o equilíbrio, né. Então isso mostra que você realmente é uma pessoa de boa índole, que você tem caráter, tem dignidade e quer realmente manter a paz, entendeu, pessoal? É mais ou menos por aí, é uma reflexão. Ou seja, hoje o vídeo está hilário, não é não? Mas é isso aí. E o YouTube, pessoal, é a única forma que você tem para conversar com seus inscritos, com as pessoas que te seguem, e não deixar uma má impressão, né? Porque afinal de contas é um canal família, todo mundo está aqui para se divertir, né não? Então vamos que vamos aí. E vocês viram que nós pegamos outro trajeto aqui, pessoal, que a gente vai numa outra comunidade, tá bom? A gente vai num outro povoado aí. E como falei, a gente vai fazer uma linha circular aqui, depois a gente vai retornar para o terminal Jubiraca. Lembrando que antes de ir para o terminal Jubiraca, a gente vai passar por dentro em alguns bairros ainda, entendeu? Então vamos que vamos aí, fica ligado aí que a viagem hoje está que tá. Aqui é reflexão hilariante, beleza? Então, mais uma vez, né? A gente tem que sempre lembrar, pedir desculpa não é fraqueza, é você ser forte de mente, ou seja, mostrar que você deseja o bem para com todos e jamais revidar alguém, mesmo que às vezes você, caramba, eu falei isso, não era para ter falado e acabei falando e agora foi. Mas há sempre uma oportunidade na vida para a gente voltar atrás, mesmo que você tenha razão, né? E pedir desculpa, porque você não vai conseguir mudar a mente, não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas. Cada uma tem uma forma de pensar e de agir. E o ponto aqui é manter a paz para com todos. Tá certo? Então vamos que vamos aí. E é aquilo, né? Você não pode obrigar ninguém a te pedir desculpa, você não pode obrigar ninguém a fazer um retratamento daquilo que fez. Cabe à pessoa mesmo analisar. E aí, logicamente, se ela não tiver nenhum bloqueio mental, ela vai fazer isso. E também é aquilo que eu falei também, né? Vai muito da índole da pessoa, né? Mas vamos tocar o barco. E eu sempre lembro também, pessoal, que às vezes tem coisas que agradam, que eu tenho coisas que agradam a alguns, mas tem coisas que não agradam a outros, certo? Como falei, você não é obrigado a agradar a todo mundo, né? E da mesma forma as outras pessoas, né? Tem coisas que elas te agradam, mas tem coisas que não agradam muito.
Mas é aquilo, a gente vai estar sempre lidando com as pessoas imperfeitas, não tem ninguém imperfeito, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo avariado, por assim dizer, né? Mas a gente tem que estar sempre se pegando, né? Tem que estar sempre pegando o lado bom de cada um, não é verdade? É aquilo, a gente na hora do calor, a pessoa te ofendeu, falou algumas coisas que você não gostou e a primeira coisa que vem na sua cabeça, vou descarregar em cima da pessoa. Mas depois você começa a analisar, peraí, caramba, não precisava. Tudo bem, o cara mereceu? Não sei, acho que ninguém merece ser tratado de forma grosseira, ninguém merece. Mesmo que você tenha razão para revidar. Mas veja bem, quando você revida de uma forma grosseira, você passa a ser exatamente igual à pessoa, certo? Mas quando você revida de uma forma branda, de uma forma diplomática, no sentido não faltando com respeito, não agredindo, não ofendendo a pessoa, você pode até servir de ajuda para ela mesma. Ela pode, caramba, eu tratei mal, respondi mal àquela pessoa, mas ele não me respondeu na mesma moeda. Ele me respondeu de uma forma diplomática, de uma forma tranquila. Caramba, aí isso pode ajudar o quê? Ela também a fazer uma reflexão. E depois até te pedir desculpa. Como eu falei, pedir desculpa não é fraqueza. É ser forte de mente. Mostra que a pessoa tem uma boa índole, que ela tem um caráter. E que ela precisa, né? Também ela deseja ser respeitada e ela quer respeitar outros também. E assim vai, né? Olha, vou te contar, galera. Hoje, esse vídeo hoje merece um like, aquele joinha de vocês, porque é um vídeo de psicologia. Psicologia é a palavra correta? Deve ser, né? Enfim, é ser psicólogo, é ser tudo, né? Ser tudo para todos, ou seja, ser tudo para o bem de todos. Rapaz, hoje eu tô que tô, hein? Vamos que vamos aí, e vamos que vamos. Agora nós estamos retornando, não, se bem que temos que entrar aqui ainda. Vamos lá na outra comunidade. Eu fui naquela fazenda ali, né? Entramos na fazenda ali porque é o nosso itinerário aqui. E agora nós vamos rodar aqui por dentro da comunidade e vamos sair nessa rua aqui. E a gente vai indo lá para o centro da cidade, onde nós vamos também passar por dentro de alguns bairros e aí finalizar lá no terminal Jubiraca, beleza? E vamos que vamos aí, beleza, galera? Tamo junto, hein? E não me abandone não, galera, tamo juntos aí, vamos que vamos. Pode anotar no caderninho de vocês, eu não vou abandonar vocês, certo? Não vou abandonar vocês. Eu aprendi uma coisa, mesmo que eu seja destratado, eu vou tratar bem. Essa é a essência da vida, a essência da felicidade. Olá, beleza? A essência do amor. É isso aí. Mesmo que você seja tratado de forma errada, não trate de forma errada. Trate de uma forma que você possa ampliar a sua estrada, ou seja, novos horizontes. Lembrando que cada ser humano tem o seu ângulo de visão. Nem todos os ângulos de visões estão em harmonia com as boas intenções. Mandei bem, né? Mas é aquilo. Quando você para analisar qual é o meu ângulo de visão, como eu estou encarando o meu próximo, estou tratando ele como rival, como inimigo ou como uma pessoa assim como eu, cheio de erros, cheio de falhas, mas que lá no fundo do coração
tem coisas boas para passar para vocês. É isso aí, galera. Aqui é filosofia, poesia, é análise, aqui é psicologia. E vamos que vamos aí, tamo junto. Só tem o canal do Auto Gameplay, a galera deve estar falando assim, o canal do Auto Gameplay, hashtag #130, ele é mais maluco do que eu imaginava. Mas tudo bem, vamos que vamos. O importante é ser feliz e não guardar rancor, mesmo que alguém fale algo que você não quis que falasse para você, ou não quisesse que falasse para você, tá certo? Mas olha, a essência do dia, não revida. E caso você queira revidar, dar o troco, não dá na mesma moeda, mas fala de palavras amorosas, generosas, palavras edificantes, certo? Sempre na diplomacia, de um jeito que não ofenda a ninguém, mesmo que alguém tenha te ofendido. Tá bom, pessoal? Beleza? Isso aí não é covardia, é coragem, é dignidade, é mente forte para só viver o bem e falar o bem e agir de forma bem alegre para com todos. Beleza? A galerinha tá entrando, não falei com ele, mas tudo bem, vamos lá. E será que eu vou subir aqui essa rampa? Vamos lá. É bem alta aqui, o ônibus está patinando. Opa. Vamos lá. Não deu. Vou ter que dar uma resinha aqui, galera, para voltar aqui e subir. Que não vai dar não. É isso aí, vou dar uma resinha aqui, vou tentar subir, abrir um pouco mais pro lado de cá, pro lado esquerdo, para tentar subir, porque senão não vou conseguir subir não, aqui patina muito, é barro, né? Imagine isso aqui com chuva, hein? Com chuva aqui é problema na certa, mas tudo bem. Opa, segura. Agora vamos lá, pisando fundo, agora vai, hein? Vamos lá. Subindo, tá que tá bem devagar, não tá com muita força não, vamos lá, vamos jogar pra cá agora, vem, sobe, joga aqui um pouco pra direita, agora vai pra esquerda, beleza, consegui, vamos lá. Agora a gente vai começar a circular por dentro dos bairros aqui, né, dessa cidade, né? E depois, como eu falei, é uma linha circular, como vocês viram aí, né? Fomos em algumas fazendas. E aí depois nós vamos para o terminal Jubiraca. Valeu? Espero que vocês estejam gostando aí do nosso passeio, das nossas conversas. Tá certo, pessoal?
E aqui a gente vai se distraindo, né? Às vezes a gente grava vídeo e não fala, fica quietinho, né? Mas às vezes a gente tem necessidade de conversar, de falar. É a única forma que a gente tem de falar com todos inscritos no canal. E com aqueles que estão se achegando aí pela primeira vez, se não é inscrito, né? Se inscreva no nosso canal e ativa todos no sininho para ficar por dentro do nosso vídeo postado aqui no YouTube, né? Que assim que o YouTube nós gravarmos, o YouTube notifica vocês, tá bom, pessoal? E não repare algumas coisas que às vezes acontecem, como eu falei, né? Às vezes a gente fala coisas que não é para falar, né? Mas a gente fala, mas depois a gente volta atrás naquilo que falou também, galera. Pode voltar atrás. É lógico que eu nunca falei nada que ia ofender ninguém, né? E nem vou falar nunca, jamais, né? Mas às vezes você fala algumas coisinhas para querer se defender e depois você analisa, né? Será que foi legal ter falado isso? Mas não. Mas quando você volta atrás, mostra que você é uma pessoa de boa índole, tá, pessoal? Não é covardia, não. É mente forte, mostra que você é uma pessoa do bem. Isso aqui é o bem para todos. Então, fique à vontade aí para se inscrever no canal. Obrigado. É um canal família, um canal de paz, tá certo? E vocês que já são inscritos, obrigado pela inscrição de todos. Estamos juntos aqui. Aqui é Feira Livre. Vamos que vamos aí. Como eu falei, né, a gente vai circular aqui pelo bairro e depois a gente vai finalizar lá no Terminal Jubiraca. Beleza? Então vamos que vamos aí. Deu uma picotada aqui. Olá, motor.
Obrigado, motorista. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Estamos chegando aqui no terminal Jubiraca. O psicólogo aqui já gastou tudo que estava escrito no livro. Mas tudo bem, eu espero que sirva para todos nós, né? Não só para quem está nos ouvindo, mas para mim mesmo, né, pessoal? Que eu acho que primeiramente tem que falar para nós, né? Depois de falar para os outros, né? Primeiro eu tenho que tirar como exemplo, fazer aquilo, exemplo na minha vida, né? E aí depois, quem quiser acatar os exemplos, os bons exemplos, né? Acatam também, né? E é isso aí, finalizamos aqui, na verdade, né, pessoal? Aqui é o desembarque da galera toda. E depois eu vou encostar o ônibus lá no terminal. Parei mal pra caramba, parei bem no meio da pista. Ainda bem que não entra carro aqui. Depois eu vou parar lá embaixo, né? E finalizar a nossa viagem aqui, beleza? E é isso aí, depois eu vou postar um vídeo também, pessoal, falando de um outro assunto, que é a questão dos links, né? Por que que às vezes a gente não consegue abrir alguns certos links em alguns aparelhos? Veja bem, é interessante vocês saberem disso, pessoal, porque a maioria dos aparelhos que estão sendo lançados agora de celular estão vindo com dispositivo contra antivírus. O que significa isso? E que nem todos os aparelhos vai abrir alguns links de alguns mods, alguns mapas, tá bom? Porque são cheios de vírus. Então o seu aparelho já vem protegido, tá? Para que você não tenha acesso a esses vírus, né? E alguns aparelhos até mostram uma notificação para você quando você baixa um link, faz uma avaliação e mostra: esse link é nocivo, você quer baixar a si mesmo? Ou seja, que aí você assume a responsabilidade. E outros simplesmente não permite que você abra aquele link. Por quê? Porque ele está protegido contra vírus, tá? É uma proteção para o seu aparelho, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre esses detalhes, né? E tem um link aí, eu já vou falar, até já falei sobre esse link, né? O encurtado, né? Esse link encurtado, ele, além de ser nojento, né? Tem ali, se você não clicar corretamente, você vê coisas imorais ali, tá? Sem falar que ele é cheio de vírus. Esse link mesmo, né? O meu aparelho, né? O Xiaomi, né? Ele não permite abrir, tá? Porque ele tem esse dispositivo de proteger contra vírus, né? Mas depois eu vou explicar mais sobre isso no próximo vídeo aí, fazer só para falar a respeito desses links aí, quais links vocês devem acessar para ter mods e mapas
sem causar dano no seu aparelho, tá certo? Então é isso aí, pessoal, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Foi um vídeo assim hilariante, por assim dizer, né? Falando várias coisas interessantes aí que para nos ajudar, né, a ser pessoas do bem, a ser pessoas retrativas, pessoas perdoadoras, né, e não guardar mágoa nem rancor de ninguém, mas estar sempre pronto a perdoar, a pedir desculpa, né? Fui!